Fala pessoal, no vídeo de hoje vou montar com vocês uma carteira de investimentos. Na verdade, 3 carteiras de investimentos diferentes de acordo com os 3 perfis de riscos. Uma carteira de investimentos para o perfil de investidor conservador, uma carteira de investimentos para o perfil de investidor moderado e uma carteira de investimentos para o perfil de investidor agressivo. Então, vamos ao vídeo de hoje logo após a vinheta. Desde já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que sair um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like para estar fortalecendo esse vídeo, fazendo com que ele seja entregue para cada vez mais pessoas, assim também, consequentemente, fortalecendo o canal, me fazendo também produzir conteúdos cada vez melhores para vocês. Então, vamos primeiramente falar da definição, o que é uma carteira de investimentos. Que, para aqueles que não sabem, uma carteira de investimentos nada mais é do que um conjunto de aplicações que todo investidor tem. Ela também é chamada de cesta ou portfólio de investimentos. Então, você que tem ali mais de 3 aplicações de investimentos diferentes, pode começar a olhar para esses investimentos como uma carteira, como o seu portfólio de investimentos. E antes de irmos de fato à construção das carteiras de investimentos, gostaria aqui de esclarecer 2 pontos com vocês que serão importantes para o entendimento de vocês e uma melhor compreensão das carteiras que vamos montar juntos. O primeiro ponto é sobre a definição de renda fixa e renda variável, que são 2 grupos de ativos a qual vamos dividir os investimentos das nossas carteiras, onde a renda fixa é um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação do título. Essas regras estipulam o prazo e a forma da remuneração que será calculada e paga ao investidor, como, por exemplo, títulos públicos do Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, títulos privados como CDB, que são títulos emitidos por bancos, LCI e LCA, que são títulos emitidos também por bancos a fim de investir no setor imobiliário e do agronegócio, enfim, são diversos títulos de renda fixa. Já a renda variável é o oposto disso, onde não há qualquer tipo de remuneração definida, como por exemplo, ações. Você não tem nenhum tipo de remuneração definida em ativos que oscilam tanto o seu preço. Fundos imobiliários também se enquadram nessa classe de ativos de renda variável. Criptomoedas também é um grande exemplo que podemos citar nesses ativos de renda variável. E o segundo ponto importante para você compreender bem sobre a ideia de montar a carteira de investimentos e aprender como montar a sua, será de grande importância você ter a compreensão do seu perfil de investidor. O perfil de investidor é uma classificação que cada investidor ou pessoa que aplica seu dinheiro em um produto de investimento recebe, ligada ao risco que está disposto a assumir com suas aplicações. Então, quanto menos riscos você aceita tomar, mais conservador será o seu perfil de investidor. E quanto mais riscos você aceita tomar, mais agressivo será o seu perfil de investidor. Mas, ao longo da montagem das carteiras, nós vamos falando mais sobre isso. Agora, acompanhe aqui comigo na planilha as 3 carteiras de investimentos de acordo com os 3 perfis de investidores. Então, vindo aqui para a nossa primeira carteira, a carteira do perfil de investidor conservador, que por definição tem forte aversão, ou seja, repulsão ao risco, portanto, prefere investimentos mais seguros e previsíveis, a gente dividiu essa carteira conservadora entre aplicações de renda fixa e renda variável, conforme já expliquei para vocês, em 90% em ativos de renda fixa e 10% em ativos de renda variável. Então, imagine que você tem 100% ali de um capital para investir e você divide dessa forma. Eu coloquei como range aqui também um exemplo. Você pode investir 70% desse capital, dos 100% de um capital, em ativos de renda fixa e os outros 30% em ativos de renda variável, que você ainda vai estar ali na classificação de risco de um perfil conservador, de investidor conservador. Ou você pode também ter 100% em ativos de renda fixa e nada em ativos de renda variável. Mas, para nível do nosso exemplo, vamos colocar aí pelo menos 10% da nossa carteira em ativos de renda variável. Até porque na renda variável a gente consegue obter mais ganhos se a gente souber trabalhar bem com o nosso capital. Então, seguindo o nosso exemplo aqui em renda fixa, 90%, como poderíamos distribuir? Com certeza não tem como fugir desse tipo de título que cumpre essa função de compor a reserva de emergência, ou seja, um Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Tem que ter esses títulos na carteira para cumprir essa função da reserva de emergência. Qualquer emergência que surgir, você tem como resgatar esse dinheiro sem incorrer em perdas, ter essa tranquilidade
para que você consiga, né, buscar maiores rentabilidades nos demais títulos. Então, coloquei cerca de 20% ali. Tesouro IPCA, que aí você já começa a pensar também em uma forma de proteger o seu dinheiro da inflação, ganhar da inflação, né, que é esse IPCA. E também pensando num prazo um pouco maior, ali a partir de 10, 15 anos, talvez seja título até pensando na sua aposentadoria, né, que vai render bastante, né, vai ganhar da inflação, vai conservar o seu poder de compra, o poder de compra do seu dinheiro. Então você pode alocar também pensando dessa forma. Coloquei aqui como exemplo 15% dessa carteira, né, dos 90%. Um CDB de 120% do CDI. CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título emitido por banco, então vai ter um pouquinho mais de risco ali do que um Tesouro Selic, por exemplo, que é emitido pelo governo, pelo programa do Tesouro Direto. Então, esse risco acaba trazendo uma rentabilidade maior, mas é um risco precificável. Então, para buscar um pouco mais de rentabilidade na carteira, colocamos ali uns 30% nesse tipo de título. E também títulos bem interessantes, que é o LCI e o LCA. Também são títulos emitidos por bancos, mas que cumprem uma função um pouco diferente ali, que é destinado a setores do agronegócio, né, LCA, né, letras de crédito do agronegócio, e a setores imobiliários, letras de crédito imobiliários, né, o LCI, e que não tem imposto de renda. Então é algo que também faz sentido talvez você ter na carteira ali, ganhe até mesmo de um CDB talvez, porque o CDB tem imposto de renda, então vai ter um desconto no momento do resgate, no vencimento do título. Já o LCI e LCA não, vai vir um dinheiro líquido sem desconto de imposto de renda, porque são setores incentivados pelo governo e não tem essa incisão de imposto de renda. Coloquei ali cerca de 25%. Nesse tipo de título. Como vocês podem acompanhar por aqui, na carteira conservadora, então a gente tem aqui o Tesouro Selic, o CDB de liquidez diária, aqui temos o Tesouro IPCA, aqui temos 30% de um CDB, a 120% do CDI também, que é a forma com que esse título rentabiliza, que tem que fazer sentido, ou seja, ele tem que render mais do que a taxa Selic, a qual rende bem aproximada do Tesouro Selic, para fazer sentido e trazer mais rentabilidade à sua carteira. E também temos o LCI, o LCA aqui representando 25%. E partindo para a renda variável, aqueles 10% ali, a gente pode molhar o pé ali em fundos imobiliários. Eu coloquei até como exemplo fundos de fundos. São diversos títulos de fundos imobiliários, mas os fundos de fundos são títulos a qual tem uma diversificação ainda maior, ou seja, são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, então eles diluem bastante o seu risco. E é uma forma de você começar a molhar o seu pé na renda variável, buscar mais retornos, mais ganhos, maiores rentabilidades para a sua carteira de investimento, tendo esse risco minimizado, esse risco controlado. Então, é uma excelente forma, sim, os fundos imobiliários de molhar o pé ali na renda variável. Então, também está representado aqui, os 10% da nossa carteira de investidor conservador. E seguindo para a nossa carteira de investimentos de um investidor moderado, que por definição é o meio termo entre o conservador e o agressivo, que a gente vai ver na sequência. Ou seja, aceita tomar um pouco mais de risco, mas sem abrir mão da segurança em seus investimentos. Então, você já começa ali a querer buscar maiores rentabilidades, logo você vai ter que correr um pouquinho mais de risco com o seu capital. Realmente a rentabilidade é diretamente proporcional ao risco, ou seja, tomou mais risco, a chance de ter maior rentabilidade vai seguindo ali a questão do risco. Aceita tomar menos riscos, teoricamente você vai também ter menores rentabilidades do que se você aceitar tomar mais riscos. Então, moderado ali é esse meio termo. Então, em uma carteira moderada, você vai ter em renda fixa. A nível de exemplo, eu dividi em meio a meio, ou seja, 50% do capital investido em ativos de renda fixa e 50% do capital investido em ativos de renda variável. Mas também no mesmo exemplo que eu dei na questão do range, você pode ter, por exemplo, 40% do seu capital investido em ativos de renda fixa e 60% investido em ativos de renda variável, que você ainda vai estar ali, eu investi um pouquinho mais em renda variável, mas ainda eu estou no range do conservador. Ou você pode ter também o contrário, 60% em ativos de renda fixa e 40% em ativos de renda variável. Estou um pouco mais conservador, mais ali o conservador do que o agressivo, mas você se enquadra assim ali na parte de investidor moderado. Então, indo para a nossa carteira aqui, como ficaria os 50% do ativo de renda fixa? Sempre ele aqui presente, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, para cumprir essa função da reserva de emergência. Esse é realmente o feijão com arroz que dá certo, porque quando você monta a reserva de emergência, você tem a segurança suficiente para começar a arriscar um pouco mais. Então faz sentido em qualquer carteira, até na agressiva a gente vai ver isso, ter ali um dinheiro
investido em títulos que cumprem a função da reserva de emergência, porque imprevisto a gente sabe que podem acontecer a qualquer momento. E você desinvestir talvez o capital de uma renda variável ou outro título que está atrelado à inflação ou está pré-fixado, você corre o risco de perder muito se você resgatar antes do tempo. Ou, no caso de ativos de renda variável, resgatar em momentos de baixa, né, no mercado. Então é muito importante ter esse tipo de investimento que cumpra essa função de reserva de emergência na sua carteira de investimento. Então coloquei 15% aqui. Tesouro IPCA também continuei com ele, pensando, né, talvez um investidor moderado, pensando já na aposentadoria, ou ganhar da inflação no longo prazo, ali a partir de 10 anos, talvez faça sentido sim. E como sempre também um CDB ali que vai render bem na sua carteira, que também tem a mesma segurança, né, na questão do título de renda fixa, cumpre essa função de trazer a segurança para sua carteira, mas um pouquinho mais de risco ali do que, por exemplo, o Tesouro Selic, que é do Tesouro Direto, no programa do governo, justamente para você buscar mais rentabilidade na sua carteira. Indo para ativos de renda variável, 50%, né, a gente vai destinar ativos de renda variável, 20% a gente coloca em fundos imobiliários. Aí eu já coloquei até como exemplo, né, fundos imobiliários de tijolo, de papel, que são fundos que vão correr, né, um pouquinho mais de risco do que aqueles fundos a qual eu coloquei no exemplo anterior da carteira do conservador, do investidor conservador, mas você ainda tem essa baixa oscilação entre os ativos de renda variável. Quanto mais a gente vai seguindo aqui, maior a tendência dos ativos, né, variarem as suas cotações, os seus preços e a questão do risco também de você perder dinheiro caso você queira sair dessa aplicação em um momento não tão favorável. Então, fundos imobiliários sempre vai ser uma boa pedida. Eu coloquei aqui até uma porcentagem maior da carteira e da parte de renda variável, né, do investidor moderado. Coloquei 20%. Ações, seja blue chips ou small caps, né, coloquei 15%, que são ações blue chips, são de empresas maiores, empresas mais consolidadas, empresas que já distribuem dividendos, que têm as suas cotações ali, não oscilando tanto, mais estabilizados de acordo com o mercado. Então, é uma boa forma de você buscar, né, ter mais ganhos aí na sua carteira e também não arriscando tanto. Claro que você pode destinar uma pequena parte ali para ações small caps, ou seja, ações pequenas, ações que ainda não distribuem dividendos, ações de crescimento, que com certeza vão oscilar mais ao longo do tempo, por conta delas estar crescendo, estar ganhando mercado. Então, essa ação vai sim sofrer mais a questão da oscilação, da volatilidade, mas faz sentido você, na parte da renda variável, se expor um pouco mais em busca dos ganhos. Você está nessa parte, nesse setor aqui da renda variável na sua carteira para buscar por ganhos. Então, administre o seu risco. O risco é muito importante que seja administrado, seja bem administrado, mas que realmente você se exponha de tal forma. Se você está na parte da variável, se exponha assim, mas claro, de uma forma sempre a administrar esse risco. Coloquei estoques também, blue chips aqui. Estoques são ações do exterior. Então aqui na carteira moderada faz sim sentido você já começar a olhar para fora, né, do Brasil, olhar para fora do país e investir em ativos internacionais, em mercados mais consolidados, como os Estados Unidos, né? A gente cita como um grande exemplo o mercado de capitais lá dos Estados Unidos, um dos maiores mercados do mundo, o maior mercado do mundo, né, para ser mais pontual. Então faz sentido sim você expor parte do seu capital em ativos, né, do exterior. E também, para quem acredita, né, na parte aí das criptomoedas, faz sentido sim você ter uma pequena porcentagem exposta a esse tipo de ativo, né? É um investimento a qual muitos falam que é convexo, ou seja, você investe uma pequena parte a qual, se aquilo der muito certo, a sua probabilidade de ganhar, né, a multiplicação do seu capital vai ser muito grande. E se você perder, por exemplo, se esse ativo não vingar, não der certo, ninguém adotar as criptomoedas, né, no longo prazo, nada deu certo, foi apenas uma bolha financeira, você vai perder, mas não vai perder tanto, vai perder 5% do seu patrimônio, então você vai conseguir se recuperar rápido disso. Então, é um tipo de ativo que tem essa característica convexa e se der certo, você pode ganhar, e se você ganhar, né, de uma forma relevante, e caso não der certo, você perder, você vai perder pouco a ponto de não prejudicar o total do seu patrimônio investido. Então, vindo aqui para o gráfico, né, vai ser basicamente metade aqui em ativos de renda fixa. Ó, a gente tem o Tesouro Selic, a gente tem o Tesouro IPCA, a gente tem o CDB, né, a 120% do CDI. Aqui a gente já vai para a parte da renda variável, né, do meio a meio, a parte de fundos imobiliários, a parte de ações, a parte de estoques, né, ações no exterior, e ali uma pequena porcentagem, né, na verdade 5% talvez represente muito,
a questão da administração do risco na sua carteira. Então é importante você saber a porcentagem que vale a pena você se expor, que você aguenta se expor nesses determinados ativos, os mais voláteis, né, principalmente. Então, essa foi a carteira do investidor moderado e agora dando sequência indo para a nossa carteira de investidor agressivo. Agora realmente é aquela galera que é quase 100% assim, all-in, né? Quer colocar o dinheiro todo ali no mercado de renda variável para ganhar dinheiro. Então, o agressivo, o investidor, né, de perfil agressivo está disposto a correr mais riscos em busca de maiores rendimentos. Então, vindo aqui, né, sempre dividindo ali a nossa carteira entre ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Na renda fixa, eu coloquei aqui como exemplo, né, 15% ali em ativos de renda fixa e 85% em ativos de renda variável, né, do 100% do capital que você tem disponível ali para fazer o investimento. E o range, no mesmo exemplo que a gente citou nas outras carteiras, você pode ter, por exemplo, 30% em ativos de renda fixa e 70% em ativos de renda variável, que você vai estar ali dentro do investidor agressivo, ou você pode ter nada em ativos de renda fixa, 0%, e 100% em ativos de renda variável, que você vai ser totalmente agressivo. Mas, a nível de exemplo, vamos manter pelo menos a sanidade aqui e ter uns 15% em ativos de renda fixa, que, como eu disse, gente, não tem como ser diferente. 15% nele, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária ou fundos de investimentos, né, de renda fixa que cumpre essa função de ter ali composto na sua carteira de investimento a reserva de emergência para ter essa sanidade e te liberar, deixar você mais tranquilo para arriscar um pouco mais seu capital. Então, tem sim, faz jus você ter uma pequena porcentagem, no caso, né, desse todo, 15% acaba sendo um pouco menor, mas sim, tenha pelo menos ali 15% na parte de renda fixa. E na parte de renda variável você vai poder ficar mais à vontade, né? Tem muito dinheiro aí para investir na parte de renda variável. Eu coloquei, né, dei até sequência no que eu já fiz na carteira do investidor moderado, uns 25% ali em fundos imobiliários, né, seja de tijolo, de papel, de recebíveis, tem diversos tipos de fundos imobiliários, então você pode diversificar um pouco mais, você pode, dentro dessa classe, você pode dividir em subclasses, né, por exemplo, fundo imobiliário é uma subclasse dentro da sua carteira de investimentos, né, dentro da renda variável. E dentro dos fundos imobiliários, você pode ainda subnichar, né, digamos assim. Você pode ter fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de recebíveis, fundos de fundos. Então, tem diversos tipos de fundos, a qual tem fundos mais arriscados, né, e tem fundos menos arriscados. Até como eu citei no primeiro exemplo lá da carteira do conservador, onde você investe em fundos que é menos arriscados, até mesmo fundos de recebíveis, né, que investem ali em CRIs, CRAs, que são títulos de dívida, digamos assim, que são mais arriscados. Então, você tem riscos ali dentro dessa subclasse. Então, de modo geral, 25% aqui em fundos imobiliários. Da mesma forma, né, que eu acabei de citar esse exemplo, você pode levar isso para ações. Coloquei aqui 25% também em ações, desde das blue chips, aquelas maiores, mais consolidadas, que distribuem dividendos, até mesmo as small caps, mais arriscadas, vão ter mais volatilidade no seu papel, na sua precificação, porque são empresas de crescimento, ainda tem que pegar tração, conquistar mercado e realmente ter números suficientes para credibilizar toda a estrutura da empresa para o mercado. Enfim, você pode também ter um maior potencial de crescimento nesses papéis que têm mais chance de crescerem ao longo do tempo, né? Ficou até meio redundante, mas, por exemplo, quem tem mais chance de crescer? O Banco Itaú, que já é, né, uma blue chip, uma empresa gigantesca, ou realmente, por exemplo, o Banco Inter, que é um banco relativamente novo, apesar de não estar sendo mais listado aqui no Brasil, né? Ele foi para a NASA, que foi lá para fora, para os Estados Unidos, mas enfim, o banco novo ele tem mais espaço para crescer do que um bancão que já está consolidado, já distribui dividendos. Então, você pensando no longo prazo, faz sentido talvez você ter uma pequena porcentagem, por exemplo, desses 25%, colocar 5%, 10% em ativos small caps e outros 15%, 20% em ativos, né, em ações blue chips. Então, compreenda que cada nicho desse aqui, né, cada classe desses ativos, você pode distribuir em subclasses dentro deles. E dando sequência também, 20%, né, você já se expõe um pouco mais em estoques, que são ações, né, ETFs, do mercado lá de fora, do mercado internacional, a qual você também tem os mesmos níveis de risco,
tem empresas que já são maiores, mais consolidadas, tem muitas empresas de tecnologia, né, que a gente usa bastante, né, no nosso cotidiano, Google, Apple, né, empresas de celular que acredito que muitas pessoas possuem, né, Amazon, enfim, Netflix, Facebook, enfim, são grandes empresas, mas são empresas que realmente têm uma propensão talvez de crescer mais no longo prazo, logo traz um pouco mais de risco, ou seja, mais volatilidade no seu papel, e também tem empresas super consolidadas que não tem tanta essa oscilação, oscila sim, porque a gente está falando de renda variável, mas traz um pouco mais de segurança nesse quesito de oscilação dos papéis, né, da precificação dos papéis. Então vale a pena sim, de qualquer forma, se expor a ativos lá no exterior. E coloquei aqui também complementando criptos, né? Para quem acredita no projeto cripto e quer se expor, que entende o mercado, entende a proposta das criptomoedas, vale a pena sim você se expor, né, um pouco mais aqui. Aqui já até foge um pouco daquilo que é convexo, né? Acredito que quem é agressivo e investe 15% de toda a sua carteira em ativos, né, digitais, em criptomoedas, realmente foge um pouco do nível do convexo, porque de fato, se der muito certo, você vai dar uma grande alavancada no seu capital, mas se der errado, você vai perder ali 15%. Eu já considero um pouco mais relevante a perda de capital de 15%, e se tudo der errado, né, você perder e se evaporar todo esse capital. Talvez seja pelo meu viés, né, mais moderado. E eu já até confesso, né, que eu sou um investidor mais moderado. Mas, de certa forma, você com uma carteira mais agressiva vai estar disposto a correr um risco maior em busca de maiores retornos. Então, na carteira agressiva, né, nós vamos ter aqui também representado, né, Tesouro Selic, 15%, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações, 20% em ações no exterior, né, estoques, e também 15% em ativos digitais, em criptomoedas, para aqueles que acreditam que faz sentido se arriscar nesse tipo de ativo. Então essas foram as carteiras de investimentos simplificadas, umas carteiras mais macros, né, digamos assim, que criamos de acordo com cada perfil de investidor. E me diz aí o que você achou dessas carteiras, se você se adequa, né, a alguma dessas carteiras de acordo com o seu perfil de investidor, se essas carteiras realmente estão fiéis aí ao que você tem seguido como princípio de investimento, de acordo com o seu perfil de investidor. Eu confesso que o meu perfil é moderado e realmente minha carteira está bem equilibrada de acordo com esse exemplo a qual acabei de dar aí, e me diz aí nos comentários o que você achou, se realmente eu posso te ajudar de alguma forma. Vamos trocar essa ideia super bacana aqui nos comentários. E desde já, peço que você, mais uma vez, se não deu like, deixa o like no vídeo para fortalecer esse vídeo. Me siga nas outras redes sociais, é só colocar Nicolas Riscado em qualquer rede social que você vai me encontrar, mas todas também estão aqui na descrição do vídeo. Os links das minhas outras redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo. E como sempre, muita gratidão por você ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.